Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, e hoje eu estou aqui para conversar com você sobre perdão, tá? Nós vamos conversar sobre perdão e longevidade humana. Por que pessoas que não perdoam morrem mais cedo, né? Muitas vezes a gente não faz essa relação das nossas emoções, daquilo que a gente sente com a longevidade, mas existe sim uma relação direta do perdão com a sua longevidade, com a possibilidade de você viver mais ou até com a possibilidade de você viver menos, né? Eu quero pedir a você que vai assistir esse vídeo no meu canal do YouTube, que você se inscreva, que você deixe seus comentários, que você convide outras pessoas, tá bom? Para estarem conosco também nas próximas lives, nas redes sociais aqui, Instagram, Facebook. Eu sempre conto com a sua participação, com as sugestões de lives também, que são sempre muito importantes. Você que não me segue no Instagram, o meu novo Instagram agora é julianabenevides.prof, tá bom? O outro está sendo desativado. Meu canal do YouTube, Juliana Benevides, é super fácil de você achar também. Uma boa noite, Jana. Boa noite, Soraya. Boa noite para Vera Lúcia, linda, que está aqui. Saudade de você. Boa noite, Verinha. Boa noite aos demais que estão aqui no Facebook. Vou tirar os óculos. Estou com o rostinho bem inchado hoje, gente. Mas vou tirar os óculos porque eu acho que fica melhor, né? Parece que a lente dos óculos estão embaçadas, né? Hoje eu vou conversar um dos assuntos, que é um dos assuntos que a gente veio conversando aí na Jornada da Longevidade, né? Dentro da comunidade a gente falou um pouco sobre isso, quando a gente falou de estresse, de ansiedade, a gente falou de pensamentos ruminativos, né? E hoje eu resolvi trazer para cá, um aprofundamento dessa discussão do perdão. Eu estava vendo um vídeo hoje que me tocou bastante, né? E me fez lembrar de que a gente não tinha conversado sobre esse assunto do perdão aqui no Facebook nem no Instagram, né? Então, por isso que eu trouxe esse assunto para a gente conversar hoje. Então, vamos conversar sobre perdão e longevidade. Quais que são as questões que envolvem o fato de você perdoar ou não perdoar, né? Uma pessoa que não perdoa, ela sofre com vários malefícios para a saúde dela, né? E não só questões do ponto de vista psicológico, são questões aí de várias ordens, né? Quem não perdoa sofre o tempo inteiro com raiva. É uma raiva que é crônica, uma raiva que é contínua, né? É aquela mágoa, aquele sentimento de mágoa que você vai guardando para o resto da sua vida, e tudo isso, essa raiva, essa mágoa, vão se transformar em pensamentos ruminativos, ou seja, muitas vezes você leva a sua vida inteira carregando faltas de perdão, né, carregando um peso nas suas costas por conta de situações que aconteceram, muitas vezes com seus pais, ou às vezes com seu marido, com a sua esposa, mas geralmente o peso maior são nessas relações mais íntimas, né, de pessoas com as quais a gente mais se importa, principalmente nas relações entre pais e filhos, mas também nas relações aí relações de namoro, relações de casamento. E muitas vezes a gente tenta tapar o sol com a peneira, né, como as pessoas dizem, a gente tenta esconder esse sentimento, e a gente fica o tempo inteiro carregando aquele rancor, carregando aquela mágoa, carregando aquela ruminação. Tudo isso se transforma num sofrimento crônico, que ou você tenta tampar, ou muitas vezes você fala sobre isso, né, mas você acha que essa pessoa não merece meu perdão, por que eu não vou perdoar? Só que acontecem vários problemas, né? Os de ordem emocional, a maioria da gente já sabe, né? Esse sofrimento, essa raiva, esse rancor, essa agressividade que vem da falta de perdão. Mas tem questões do ponto de vista fisiológico que acontecem também, como, por exemplo, os problemas cardíacos. Hoje a gente sabe que as pessoas que não perdoam, elas têm maiores possibilidades de sofrer com problemas cardíacos, tá? Elas morrem mais com problemas cardíacos. Por outro lado, pessoas que já enfrentaram problemas cardíacos e que aprendem a perdoar com o tempo, elas têm uma sobrevida muito maior. Então, assim, as pesquisas relacionadas à falta de perdão com doenças cardíacas já são muito estabelecidas. A gente tem várias, há muitos anos se fala sobre isso. Recentemente foi publicado artigo sobre isso. Então, o perdão, ele não é algo que você vai dar e que vai trazer um benefício só para a pessoa que vai ser perdoada. Na verdade, o principal benefício é para você. Porque se você não perdoa, você adoece. Então, os principais problemas que ocorrem com a falta de perdão são os problemas cardíacos. Depois dos problemas cardíacos, a gente tem os problemas com sono também. Tem gente que tem uma insônia crônica por décadas. Quando a gente vai resgatar
É justamente essa pendência emocional que não foi resolvida, é o que faz essa pessoa não dormir. Mas por que ela não faz essa relação de insônia com a falta de perdão? Porque é algo que muitas vezes fica no nosso inconsciente, né? A gente não fica pensando conscientemente sobre aquela situação o tempo inteiro, mas inconscientemente ela tá lá. Se a gente não perdoou, ela tá lá na nossa mente. E aí a gente muitas vezes nem dorme, o nosso problema de insônia muitas vezes está relacionado a isso, né? Além dessa questão, tem também o nosso sistema imunológico que fica fraquinho, ele não funciona como deveria funcionar. Por quê? Justamente por conta do outro fator que eu vou falar posterior a essa questão do sistema imunológico, que é o estresse. Quando você não perdoa, você fica nesse pensamento ruminativo, nessa raiva, nessa angústia, nesse sofrimento contínuo, né, por anos, por décadas, o que acontece com você? Você permanece naquela situação de estresse, tá? Por quê? Como eu estava falando, inclusive, na live de ontem, eu falei, agora eu já estou confundindo, são tantos cursos, né? A gente estava conversando ontem na live sobre cuidados paliativos, alguma coisa relacionada a isso. O nosso cérebro, ele não consegue separar. Se você revive o tempo inteiro no seu pensamento aquela situação que te trouxe algum sofrimento, né? Se você o tempo inteiro você revive aquela experiência na qual uma pessoa te magoou, para o seu cérebro, aquela pessoa está te magoando de novo. Então, para o seu corpo, a mesma coisa. Você, fisiologicamente, você vai ficar emitindo, né, os hormônios do estresse o tempo inteiro, que é o que acontece. Imagina, naquele momento que a pessoa te magoou, você ficou triste, né? Se você revive isso o tempo inteiro, você fica cronicamente estressado o tempo inteiro. E quando você fica estressado o tempo inteiro, o que acontece? A sua imunidade não funciona bem. A gente conversou isso na comunidade SOS Idoso, né? Nosso sistema imunológico, ele para de funcionar. Então, tudo que vier aí de infecções bacterianas, virais, tudo vai pegar a gente, porque as nossas células do nosso sistema imunológico não estão funcionando, tá? Então, isso é preciso que fique muito claro. O perdão é uma questão que vai salvar você, não necessariamente o outro. Aquela pessoa pode continuar fazendo tudo errado, mas por você, você precisa aprender a perdoar. E aí, quando a gente fala dessa questão de estresse, né, e da liberação de vários hormônios aí do estresse, o que acontece? A gente tem um aumento de pressão arterial, a gente tem alteração no nosso metabolismo, a gente tem diminuição de fluxo sanguíneo, é por isso tudo que a gente tem problemas cardíacos quando a gente não perdoa, né? Além disso, tem algo que a gente discutiu muito na comunidade SOS Idoso, que é o envelhecimento precoce. Vocês podem observar que as pessoas que não perdoam, as pessoas que são ranzinhas, rancorosas, que ficam remoendo as coisas por semanas, por meses, por anos, são pessoas que até do ponto de vista estético, você olha para essa pessoa e você vê que ela envelheceu muito mais rápido, né? Como diz a Soraya que colocou aqui no Instagram, o envelhecimento, ele adoece a alma, só que não é só a alma, né? Que fique bem claro, ele nos adoece do ponto de vista fisiológico. Então, quando a gente não perdoa e a gente vive nesse estresse crônico do não perdão, tem algo que se chama os nossos telômeros, que são as extremidades, né? A extremidade lá do nosso DNA. O que vai acontecer com a gente? Esses telômeros, eles não vão ter uma estabilidade no tamanho, eles vão diminuir de tamanho, e quando eles diminuem de tamanho, a gente envelhece de forma precoce. Então, se você é uma pessoa que não perdoa, você vai sofrer com todas as questões que envolvem o envelhecimento precoce, inclusive todas as doenças crônicas. A gente pode citar até dentro disso aí, doença de Alzheimer, não só doenças cardíacas, doença de Alzheimer, várias outras doenças neurológicas, porque todas elas têm uma relação também com o estresse. E quem não perdoa vive no estresse crônico, então as possibilidades de você sofrer com essas doenças são grandes, mas não é só isso. Como eu falei, você olha para o rosto dessa pessoa e você vê um envelhecimento, né? São as pessoas que muitas vezes sofrem, por exemplo, com fibromialgia. Não estou dizendo que só essa é a causa, tá, gente? Estou dizendo que contribui, né? Com fibromialgia e com outras várias doenças aí que tem também um recorte emocional, para além do recorte neurológico, né? Vem muito também das nossas emoções. Então, a gente precisa aprender a perdoar. E o perdão tem que ser algo não condicional, né? Tem que ser algo incondicional. O perdão ele não tem que depender daquilo. Se a pessoa se arrepender, então eu vou perdoar. Não importa se ela vai se arrepender ou não. Você precisa perdoar por você, não pelo outro, entende? Só que perdoar não é você esquecer. Perdoar não é você voltar a conviver. Perdoar não quer dizer que você vai voltar a confiar naquela pessoa. A gente confunde muito, né? Eu hoje
tenho uma facilidade muito grande para perdoar, mas eu sei separar as coisas. Antigamente eu pensava assim, não, se eu perdoei, então eu tenho que conviver de novo. Se eu perdoei, é uma pessoa que era muito minha amiga, então eu tenho que continuar sendo amiga dela. Não, não necessariamente. Se alguém te magoa, se alguém errou com você, você vai liberar o perdão para ela, mas muitas vezes pode ser que essa pessoa realmente ela não se arrependa, ou ela não perceba que ela errou, ou ela, não sei, ela pode ser uma pessoa maldosa ou não, enfim, tem infinitas possibilidades dentro disso aí. Então você pode manter uma distância amorosa, ou seja, você perdoar, mas aquela pessoa ficar lá e você cá. Entende? Você não precisa se aproximar, você não precisa conviver de novo, você não precisa confiar de novo, você precisa liberar o perdão para ela seguir a vida dela. Entrou um negócio no meu olho, gente, acho que é da maquiagem. Para ela viver a vida dela e você viver a sua vida. Esse que é o ponto, tá? Mas como que a gente faz, então, para a gente perdoar o outro? Existem algumas coisas que vão nos ajudar, alguns passos, né, que a gente pode seguir que vão nos ajudar. O primeiro, como eu falei, é você entender que o perdão é um benefício para você. Perdão não é um benefício para o outro, pode ser para o outro também, porque ser perdoado é muito bom. Às vezes a pessoa faz algo com a gente, não que ela queria fazer, ou às vezes naquele momento ela fez por imaturidade, por mil e uma questões, mas depois ela se arrepende, depois ela revela, se transforma numa outra pessoa. Então pode ser um benefício para ela também, mas é principalmente um benefício para você, porque quem adoece, quem envelhece, quem leva todas as consequências, né, de estar carregando o peso da mágoa, o peso do rancor é você. Então o principal benefício é para você. Você tem que entender que o perdão não é por merecimento para aquela pessoa, mas o perdão é para você, porque você merece se libertar disso, porque você merece ter saúde, né? O outro ponto é que a gente tem que aprender, se alguém me magoa, se alguém faz algo de ruim para mim, eu não vou ficar rindo feliz da vida, né? Essa pessoa me magoou, ela trouxe uma tristeza para mim. Então eu tenho que enfrentar, reconhecer que eu estou triste, que eu estou magoada, enfrentar essa dor. Essa história de jogar a dor para debaixo do tapete também não é legal. A gente tem que aceitar a dor, reconhecer que essa pessoa errou a gente, e aí a gente vai para um outro ponto, que é a gente parar de ficar buscando culpa, de ficar, bom, você sabe que essa pessoa errou, pode ser porque ela quis ou não, por mil e uma questões, mas muitas vezes o nosso ego não deixa a gente perdoar. Por quê? Porque a gente quer se sentir superior em relação ao outro. Olha, fulano errou, né? Olha, a gente fica focando e batendo, repetindo e falando isso para mil e uma pessoas, né? Para o amigo, para o vizinho, para não sei quem, o tempo inteiro. Quando a gente faz isso, a gente quer reforçar o nosso ego, que está ferido. E nós queremos nos mostrar superior ao outro. Nem sempre isso acontece, né? E justamente esse é um outro ponto, que você precisa, mais um passo que você precisa dar, que é você pensar que você também já magoou muitas pessoas. Certamente você já magoou muitas pessoas. E quantas vezes você foi perdoado? Quantas vezes você errou porque você não quis? Ou você errou sabendo e depois de anos você percebeu o seu erro, você percebeu que você não foi justa, que você teve uma conduta ruim. Isso não acontece com você? Você não é um anjo, não é um santo, né? Não é um ser iluminado. Então, com certeza, você errou também. Então, é preciso que você entenda isso. Pare dessa discussão de melhor, de superior, de fulano errou e eu sou um anjo, eu sou uma santa. Porque muitas vezes, quando a gente olha o contexto, nós também temos responsabilidade, não é culpa, né? Mas nós temos responsabilidade também com a situação, mas nós queremos nos eximir. Às vezes nós precipitamos também, nós induzimos também muitas vezes uma pessoa a fazer alguma coisa e a gente não quer reconhecer isso. A gente quer olhar o resultado final, que é algo que essa pessoa fez e que a gente não gostou. E muitas vezes a gente tem um envolvimento nisso. Então pense que você também já magoou outras pessoas, né? E abra o seu coração para perdoar. Além disso, também é importante você abrir mão do ressentimento. Como eu falei, perdão é uma decisão sua. Perdão não é, algo vai vir que vai bater na minha cabeça, eu vou perdoar. Não, é uma decisão. Você entender que você precisa perdoar e que você precisa liberar seu ressentimento, você precisa liberar sua mágoa, você precisa liberar o desejo de vingança, né? Às vezes, por exemplo, mulheres, né? O marido traiu, e aí a mulher fica o resto da vida carregando aquela mágoa, carregando aquela raiva, e aí se aquela pessoa casa de novo, ela deseja coisa ruim, ela deseja coisa mal, ela não quer a felicidade, e aí ela fala mal o tempo inteiro, ela tenta atrapalhar a vida, né, daquele homem, porque ela tá com aquele ressentimento, e por outro lado a vida dela não vai para frente, porque às vezes ela não perdoa,
até, que perdoar, mais uma vez, não é conviver novamente nem confiar, mas ela não perdoa, ela fica o tempo inteiro com aquele ressentimento no coração dela, e a outra pessoa vai seguir a vida, né? O homem vai casar, o homem vai viver a vida dele, ele não tá nem aí. Às vezes ele já se arrependeu, ou às vezes ele nem percebeu que errou, e aí não é só questão de traição, várias outras coisas, né? Às vezes a pessoa nem percebeu que errou e ela tá seguindo a vida dela. E você tá com sua vida parada aí, né? Então a gente precisa pensar nisso também. Outra questão é que a gente tem que parar de julgar a pessoa só por aquela ação. Às vezes aquela pessoa ela foi ruim com a gente por aquilo, mas ela tem várias outras qualidades, ela é um ser inteiro, ela não é aquela situação. Então às vezes a pessoa fez algo que magoou a gente naquele momento, mas aquela pessoa é muito importante, ela também já fez muitas coisas boas, ela também nos ajuda em várias outras coisas, ela é compreensiva em várias outras coisas, mas ela errou em uma situação, e a gente pega aquela situação e a gente leva para a vida inteira, né? Muitas vezes acontece isso no casamento. E o seu par lá, o seu companheiro, companheira fez uma coisa, você fica o resto da vida cuspindo na cara daquela pessoa que ela errou com você. Você não perdoa. Quem sofre com aquilo é só a pessoa? Não, é você também. Então a gente tem que aprender também a olhar para a pessoa como um todo, não só por aquela situação, e aprender a parar de julgar, porque a gente também erra. Você pode optar por se afastar daquela pessoa, é um ponto, mas não ficar remoendo, julgando, condenando e falando, porque a gente também erra, todos nós erramos, né? Então a gente tem que aprender a olhar para a pessoa como ser integral, né? Por outro lado, também tem a questão, eu até citei já anteriormente, da gente parar com essa ideia de que a gente perdoar. Para a gente perdoar, a pessoa tem que se ajoelhar, se jogar no chão e pedir perdão para a gente, né? A gente tem que tirar esse condicionamento e perdoar porque a gente tem que perdoar. Dependendo se a pessoa se arrepende, se não se arrepende, se ela mente, se ela não mente, isso aí é um problema dela, com a consciência dela, né? E para a gente, o importante é que a gente perdoe, que a gente tire aquele peso do nosso coração, né? Por quê? Porque a gente tem que aprender também, muitas vezes, que a gente julga demais, né? Voltando mais uma vez, a gente julga demais o outro. E a gente não olha para os nossos erros, né? E às vezes um outro passo importante também é você aprender a ouvir a pessoa. Que a gente condena tanto, mas a gente não sabe a história, a gente não sabe por que aquela pessoa, o que aquela pessoa passou, a gente não sabe se foi intenção dela fazer aquilo, às vezes não foi intenção. E a gente julga, a gente grita, a gente bate, a gente esguela durante anos que foi a intenção daquela pessoa. Às vezes não foi, né? Às vezes a gente contribuiu para aquilo. Tem várias questões envolvidas, mas a gente tem que ouvir. E aí, às vezes, as pessoas erram com a gente nem escuta. Mas escutar não é só ouvir de qualquer jeito, já com as ideias, né, na nossa cabeça. Ouvir é a gente realmente parar e deixar aquela pessoa explicitar, falar o porquê que ela fez aquilo. Pode ser um motivo justo ou não, ou pode não ser, tá? Mas é importante que a gente tenha essa possibilidade de ouvir. E um outro passo muito importante também é a gente aprender a afastar o sentimento negativo, esses sentimentos negativos que ficam, não? Perdoar é isso, é você tirar esses sentimentos, mais uma vez, não é se aproximar, não é conviver, não é confiar, é você jogar todos esses sentimentos fora. E você entender o contexto, em você ouvir a pessoa e você olhar para aquela pessoa fora da situação e ver se realmente ela merece essa mágoa toda, essa raiva toda que você tem. E você entender que você também já magoou muitas pessoas e você focar no lado bom, né? Às vezes isso também é muito importante. Eu passei por uma situação, confidenciando para vocês aí nos últimos 2 anos, né? De uma pessoa que eu posso dizer para vocês que era uma pessoa psicopata mesmo, já tinha destruído a vida de várias pessoas, e se eu não chegasse num ponto de desconfiar e de verificar um pouco mais, talvez essa pessoa destruiria a minha vida. E, enfim, descobrir o histórico, descobrir tudo que essa pessoa tinha feito, foi assim, extremamente doloroso, muito doloroso, né? Jamais imaginaria que aquela pessoa era uma pessoa enganadora, né? Que era uma pessoa que já tinha enganado, assim, enfim, dezenas de pessoas e tal. Foi assim, foi bem duro, mas bem duro. Mas eu tive uma facilidade muito grande de perdoar, aceitei meu sentimento, aceitei meu ego ferido, aceitei que eu tinha sido enganada, aceitei que aquela pessoa tinha mentido para mim durante muito tempo, né? E isso é o que mais dói muitas vezes, por isso que a gente não quer perdoar, por isso que eu falo que é o nosso ego, porque a pessoa erra com a gente e a gente fica, a gente quer jogar toda a raiva naquela pessoa porque a gente não quer aceitar que a gente foi enganada muitas vezes, né? Então eu fui enganada durante anos e
eu vi aquela situação, verifiquei, tive provas de que realmente a pessoa era uma pessoa, se não psicopata, com traços, né, psicopáticos mesmo, e eu perdoei. E esse perdoar foi assim, as pessoas não foi, será que a Juliana está sofrendo, né? Vai se matar? Não, eu perdoei. Nunca mais tive que criar uma estratégia, tá? Se você nunca lidou com uma pessoa psicopata, você não vai entender o que eu estou falando nunca. Só quem lidou com pessoas com traços psicopáticos sabe o que é. Eu tive que começar a entender, conversar com psicólogo, psiquiatra, ler muito sobre psicopatia para conseguir sair. Porque o psicopata, o desejo dele é destruir a sua vida, né? O desejo dele é poder, é prazer e é ver você destruindo a sua vida. Então, assim, eu tive que simular determinadas coisas para essa pessoa achar que eu estava realmente no lixo e sumir da minha vida. E aí eu consegui fazer isso depois de algumas tentativas, né? E perdoei, e vivo a minha vida tranquila. Mas eu olho o lado positivo da coisa também. Eu aprendi muito enquanto pessoa, foi bom acontecer naquele momento, poderia acontecer num outro momento em que seria muito pior, tá? Em que a destruição na minha vida poderia ser algo assim catastrófico. Então foi bom eu ter descoberto naquele momento, eu consegui ir verificando e amadurecendo nesse sentido. Aprendi muitas coisas também. Por mais que essa pessoa tivesse vários traços psicopáticos, né? Eu também aprendi coisas de um outro mundo, contatos e livros, uma pessoa extremamente inteligente, porque psicopatas são inteligentes, tá? Então, essa pessoa extremamente inteligente, muito culta, lia muito, né? E, enfim, traz vários benefícios para outras pessoas também, apesar dos traços psicopáticos, né? É um profissional médico, então, que faz um trabalho, assim, que já salvou milhares de pessoas, mas tem os traços psicopáticos. Então, eu consegui separar a situação dessa pessoa comigo, com as outras pessoas. Nunca mais falei, não quero mais contato, não confio, nunca mais, acabou. Já tem tempo, já tem um ano isso, que eu já não falo mais, já não tenho mais contato nenhum. Mas eu separei, perdoei e estou seguindo a minha vida, leve. Eu poderia ser um outro tipo de pessoa que ficaria ali remoendo, mais um ano, mas fui enganada, mas não sei o que, mas ficar ali eternamente. O que ia acontecer comigo? Eu ia adoecer. E não, hoje eu vivo a minha vida muito tranquila. Então a gente tem que aprender isso, a gente tem que aprender a separar as situações, fazer uma análise de contexto, fazer uma análise do que eu posso aprender com essa situação também, né? E aí, à medida que a gente aprende, que a gente faz todo esse balanço, a gente libera o perdão. E o perdão, mais uma vez, ele é importante pra gente. E não só para essa pessoa que precisa ser perdoada, que às vezes ela não tá nem aí pro seu perdão. Mas para você é importante perdoar, né? Deixa eu ver os comentários aqui, a Verinha colocou alguns comentários, né, Verinha? Antes, quero dar uma boa noite pro Sérgio, pra Laudiceia. Deixa eu ver quem mais, Terezinha Begueline também, seja bem-vinda, compartilhando bastante, né? Nice Duarte também, seja bem-vinda. A Verinha colocou aqui, os problemas relativos à falta de perdão vão além da questão da longevidade, né? Pessoas que não perdoam não têm qualidade de vida, exatamente. Aí por isso que influencia na longevidade, né, Verinha? Porque influencia, como a Verinha colocou, influencia as pessoas em volta, porque as pessoas rancorosas, chatas, reclamonas, né? Pensamento ruminativo, atrapalha a vida de todo mundo ali em volta, por isso que a gente tem que aprender a se afastar de pessoas assim também. Ter um distanciamento amoroso, às vezes são pessoas da nossa família que a gente tem que se afastar para não ficar ali naquela energia, né? Então trazem aí toda essa energia ruim e prejudica a qualidade de vida delas, que vai levar aí a perder, a ter decréscimos em relação à saúde, vai levar a um envelhecimento precoce, e envelhecimento precoce traz doenças e traz mortalidade. Então é toda uma relação aí, né, de envolvimento dessa questão da falta de perdão com o fato de muitas pessoas morrerem cedo, principalmente com problemas cardíacos, tá? Se você tem problemas cardíacos, não quer dizer que você não perdoa, que você é uma pessoa que tem mágoas, mas é bom que você verifique isso também, tá? Porque tem toda uma relação dos problemas cardíacos com sedentarismo, com alimentação ruim, mas tem toda uma relação com o nosso emocional também. E cada vez mais as pesquisas confirmam isso. Então verifique aí, né, com amor e com carinho, se você não está guardando mágoas aí no seu coração, tá bom? A Verinha colocou aqui essa questão do auto-perdão, que inclusive eu vou fazer uma live amanhã, tá bom, Verinha? Sobre o auto-perdão, a dificuldade que a gente tem de perdoar, vou trazer alguns passos, né,
para a gente trabalhar isso. Laodiceia colocou aqui, eu achava que perdoar é voltar a conviver. Não, 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 não. Para você perdoar, você não precisa voltar a conviver. A pessoa pode ficar lá e você cá. Você pode nunca mais falar com ela. Você precisa verificar no seu coração se você ainda está guardando mágoa. É fazer todo esse movimento da live que eu falei e entender, bom, ela fez. Muitas vezes a pessoa faz o que ela acha que é o certo, ela faz por falta de maturidade, ela faz por 1001 motivos que às vezes nem é algo intencional. E a gente tem que deixar para lá. Soltar, liberar o nosso perdão, e às vezes a gente vai virar para a pessoa e falar assim, olha, eu te perdoei, tá? Mas eu não quero conviver mais com você, e ponto. E parar de desejar coisas ruins, de ter pensamentos vingativos, né? Soltar, esse que é o importante, né? E como Verinha colocou aqui também, perdão não elimina o erro, é verdade, né? A gente não precisa esquecer, a gente não precisa conviver, a gente só precisa não ter ressentimento, né, Verinha? É isso mesmo, né? A Lau colocou aqui, às vezes a gente convive e não perdoa de coração. Então, perdão tem uma questão, né? A gente precisa de um tempo para a gente aceitar o sentimento, um tempo para a gente perdoar, e esse tempo ele precisa de um afastamento. Quando uma pessoa faz uma coisa ruim com a gente, ou que a gente acha que é ruim, né? E a gente força a convivência, a gente não consegue perdoar. É a mesma coisa um casal que está se separando e quer continuar convivendo, não dá certo. Então, se a pessoa fez uma coisa com você, o primeiro passo que você tem que tomar é o afastamento. Quando você se afasta dessa pessoa, aí você começa a aceitar que você está sofrendo, que você está triste, e você começa a entender que você tem que liberar o perdão por você, aí talvez lá na frente você pode voltar a conviver. Mas geralmente no momento que ocorre essa convivência vai ser péssima, porque você não está preparado ainda, você ainda não processou aquele sentimento, portanto você ainda não tem condições de perdoar. Então essa convivência não vai ser algo legal, tá? A Nícia colocou aqui, né, que ama minhas explicações, lindona, né, de como cuidar dos idosos, né, a Nícia cuida da mãe dela. A mãe dela que tem Alzheimer, 6 anos, né, Nícia? Então, assim, gente, é muito importante, libere o perdão por você, pela sua saúde, para você viver mais, viver com alegria, viver com leveza. Não tem como a gente ter saúde carregando peso, sabe? Peso da falta de perdão, peso de raiva, peso de ficar remoendo coisas, né? Libere, solte do seu coração. Com certeza, quando você fizer isso, você vai viver muito mais leve, muito mais feliz. Esqueça se o outro merece seu perdão ou não, até porque essa questão de merecer ou não é ego, porque todos nós erramos, em algum momento a gente erra. Então, para com esse negócio, a pessoa merece o meu perdão. Você é maior que alguém? Você é maior que essa pessoa? Você acha que é, mas todos nós, seres humanos, erramos o tempo inteiro. Se você não errou com essa pessoa, você errou com outras, certamente, muitas vezes errou feio. Tá? Você só não reconhece. Então, para de comparar, de achar que um é maior, um é superior, um é inferior, e merece ou não merece. Essa pessoa pode não merecer a sua convivência, pode não merecer a sua amizade, né? Pode não merecer a sua aproximação. Agora, o seu perdão, ela merece, mas principalmente você merece muito mais, tá? Essa questão de perdão tem muito a ver, na verdade, porque a gente não tem que perdoar ninguém. É o que eu sempre falo, né? Semana passada eu estava conversando com um colega, e aí ele falou algumas coisas assim comigo, aí eu ri, aí ele falou assim, você não acredita, não? Eu falei, eu acredito, mas se você estiver mentindo também, pra mim não faz diferença nenhuma. Mas se alguém mentir pra você, te falar uma coisa e tal, e te mentir, te magoar, você não vai fazer nada? Eu falei, sim, pra mim é a pessoa com a consciência. Eu falei, você hoje tá falando isso pra mim. Se amanhã eu me frustrar com você, quem errou foi você, não fui eu. Então, assim, eu não tenho que nem te perdoar, nem que nada. Eu só vou virar pra você e falar assim, olha, a sua amizade já não serve mais pra mim. Segue a sua vida que eu sigo a minha. E pronto. Mas você não briga? Eu falei, eu? Brigar, remoer? Não é. A pessoa fez algo, então ela traiu a minha confiança. Vou analisar se ela merece a minha confiança novamente. No sentido de que pra conviver tem que merecer, não adianta você ficar num casamento de uma pessoa que você não pode confiar, e você sabe que não pode, né? Ou uma amizade que você sabe que não pode confiar, essa pessoa vai errar com você várias vezes. Então, às vezes, você tem que se distanciar. Agora, perdoa. Não, eu sei que eu erro também com muitas pessoas, né? Então, isso já é uma outra questão, essa questão da convivência. Convivência e perdão são coisas diferentes, tá? Então, a gente tem que se liberar. Bom, são 19 horas e 30 minutos, falta meia hora para nossa live.
do curso de cuidados paliativos, Maria de Jesus, que é aqui do curso, Janaína, aqui também do curso de cuidados paliativos, né? Daqui a meia hora começa o nosso curso, 5 minutos antes já entrem no WhatsApp, que eu vou mandar o link, tá bom? Para não haver atraso, porque o curso é ao vivo, é bom que a gente comece a assistir na hora, tá? E, rapidamente, um recado aqui para você que assistiu a live. Nós temos na comunidade SOS 12 a Jornada da Longevidade, terminou semana passada, foram 13 aulas. Todas as 13 aulas da Jornada da Longevidade estão dentro da comunidade SOS 12, que é a comunidade SOS 12. É uma comunidade voltada para você que é idoso, você que é profissional de saúde, você que é estudante, é cuidador, quer aprender sobre longevidade humana, como viver mais, como ajudar pessoas idosas. Nós temos aulas todas as quartas-feiras, tá? Já tivemos 13 aulas, amanhã vamos para a 14ª. Nessas 13 aulas nós fizemos a Jornada da Longevidade. Dentro da Jornada da Longevidade, nós trabalhamos ansiedade, depressão, pensamentos negativos, né? Entre eles ruminação, entre outras coisas. Se você quiser ter acesso a esses 13 passos para você alcançar a longevidade, viver mais, viver com mais saúde, entre na comunidade SOS 12, tá bom? Você paga R$ 29,90 por mês, tem acesso a todas essas aulas anteriores, as 13 anteriores, mais as próximas aulas. Toda quarta-feira temos aulas ao vivo, que são exclusivas para os membros, tá bom? Então entre na comunidade, clique no link que está aqui abaixo do título, tá bom? No Facebook, do título da live, no Instagram, abaixo do meu nome aí também. No meu perfil tem um link para você entrar na comunidade, tenho certeza que você vai gostar. Ah, Juliana, se eu entrar e não gostar, você pode cancelar a qualquer momento, tá bom? Você pode pagar no boleto, pode pagar no cartão e pode cancelar a hora que você quiser. Então, entre na comunidade, aprenda a ter mais saúde, cuidar da sua saúde emocional, cuidar da sua saúde física, cuidar melhor dos idosos, vem aprendendo aí tudo que a ciência diz sobre saúde da pessoa idosa, tá bom? Boa noite, Marcinha, boa noite, Jana. Gente, vou desligar, vou terminar a live, então, para eu partir e me preparar para a live daqui a pouco do curso de cuidados paliativos, tá bom? Forte abraço para vocês. Fiquem na paz, os alunos aí do curso de cuidados paliativos, às 20 horas a gente se encontra, tá bom? Para nossa live. Um beijão, gente. Tchau, tchau. Não esqueça de compartilhar, tá bom? Tchau, tchau.